Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, como organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da TAG Macar Service e também o criador aí da Mecânica da Lente, que tem ajudado donos de oficina a mudar seus resultados partindo do pilar principal aí, que é ele mesmo, certo, William? Sim, senhor. E hoje a gente vai falar de um pilar muito bom. É uma dúvida que a gente recebeu e eu trouxe de uma forma diferente. Qual a melhor forma de pagar os fornecedores que vai ajudar você a organizar sua oficina? Porque antes de a gente começar no assunto certinho, o que aconteceu? A gente recebeu uma dúvida de um dono de oficina que foi o seguinte: como que faz para pagar os fornecedores tudo à vista? Aí eu mandei para o Edu. Falei, Edu, é assim que funciona? Tem que ser tudo, os fornecedores tem que ser pago tudo à vista? Aí ele falou, depende. Eu falei, opa, então vamos falar disso aí, que eu fiquei curioso. Porque não é bem assim que eu faço aqui na TAG. Eu falei, então vamos lá. Quero saber como que você faz e vamos explicar isso aí para os donos de oficina. Certo? É isso aí, muito bem. Você já quer começar com a pergunta inicial, uma introdução, ou eu posso já dar um start? Eu vou fazer uma perguntinha que aí você segue o barco aí, que é a coisa. Certo. Du, para a gente dar esse contexto para eles, eu queria que você explicasse por que muitos donos de oficina pensam, desculpa, dessa forma assim que para sair da dívida, para organizar, é só se eu estiver pagando o meu fornecedor tudo à vista, que eu tenho que estar. Por que eles pensam isso? Antes da gente seguir como você vai atuar. Muito bem, William. E baseado em cima dessa pergunta aí, né? A gente já tinha falado sobre isso antes. E eu estava dando uma pesquisada, porque tem algumas coisas que muito me interessam. E eu estava lendo, inclusive esse final de semana eu comecei a ler um livro bem grossão, do Tony Robbins, que chama Dinheiro. Então, assim, eu comecei assim, já tinha mais ou menos uma noção de algumas coisas, mas até ali pelos primeiros capítulos ali já trouxe uma introdução muito grande, que é o quê? É acerca das crenças sobre o dinheiro. E na hora que eu comecei a ler o conteúdo, eu já comecei a ligar justamente, né, o porquê, às vezes, de uma pergunta dessa. E parece ser algo meio estranho, mas é real. O que, por exemplo, se a pessoa ela passou um forte impacto emocional lá atrás acerca de dinheiro, ela pode trazer muitas crenças. Ou a vida dela pode se tornar, né, uma vida sempre com problemas mediante ao que ele vive, ou pode ser o inverso, pode ser até um choque muito forte da pessoa chegar ao ponto de ter um pânico de dever, né, de tipo não fazer nada para dever para os outros. Vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, pais que no passado tiveram problemas financeiros, né? Tinha, às vezes, até uma vida normal, só que aí, por alguma escolha ou alguma decisão, coisa do tipo, a pessoa meio que perdeu tudo. E aí, quando acontece isso mediante a idade, o que acontece? De ver briga, de ver discussão, alguma coisa do tipo relacionado ao dinheiro ou à falta, né, do dinheiro, isso daí pode trazer um impacto para a pessoa. Então aí chega num determinado ponto, tudo que ela faz, ou ela vai ser totalmente descontrolada financeira, ou ela vai ser controlado ao extremo. Eu não estou falando que o fato, né, de querer fazer dessa forma, de pagar à vista, seja algo errado. Não, não é, tá? Eu só estou trazendo uma introdução aqui a respeito. Como que é o seu relacionamento com o dinheiro, né? Você é escravo do dinheiro, né? Ou você faz ele trabalhar para você, né? Tem uma conotação totalmente diferente. E aí, William, muitas coisas começam a permear na minha mente, né? Já de um tempo que a gente vem falando sobre isso, porque
é algo que eu preciso saber. Como que é o meu relacionamento com o dinheiro? Então, assim, por exemplo, a minha mãe, de uma certa forma, ela criou em mim uma programação de uma crença sobre dinheiro muito positiva, né? Ela não me ensinou a ser dono de empresa ou fazer as coisas virar, mas ela me ensinou algo que, de uma certa forma, ela vira e mexe, ela repetidas vezes ela falava: meu, não suje o seu nome, que é a única coisa que você tem nessa terra, né? Aquilo que você for querer comprar, saiba que você vai ter condição de pagar. Então, tipo assim, não faz loucura, não compra com o dinheiro que você não tem, né? Mas porque a minha mãe, ela tinha uma crença baseada em cima da escassez, né? Uma mulher que nasceu no Nordeste, mas no interiorzão mesmo, onde tudo era muito escasso, né? Até às vezes ela comenta com a gente, né? Comigo, com a Roberta, com a Duda, que ela tinha para comprar uma sandália, né? Levava muito tempo. Então, assim, ela se arriscou de sair do Nordeste, do sertão, para vir para São Paulo para trabalhar, e graças a Deus deu certo. Aí ela casou aqui e tudo. Então, assim, esse lance da escassez para ela sempre ficava falando para mim e para o meu irmão para a gente tomar muito cuidado em relação a isso. Então, eu sempre tive muito cuidado, né? Quando eu jogava bola, teve um período que eu só recebia uma ajuda de custo e eu já tinha uma conta, mas a conta vivia sempre próximo do zero ali. E eu tinha um limite, que eu lembro até hoje, de R$ 200. Rapaz, como era doido para eu gastar aquele limite de R$ 200. Mas sempre eu lembrava da minha mãe: não compra aquilo que você não vai ter condição de pagar, não suje o seu nome, que é a única coisa que você tem. Então, isso, de uma certa forma, me ajudou, né, a criar essa parte aí a respeito de como você ter uma crença sobre dinheiro, né? Aí, depois disso, aí, com o passar do tempo, né, conforme eu entrei na igreja, que eu comecei a aprender, né, lá não se fala diretamente sobre dinheiro, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu comecei a correr atrás para entender, né, qual que é a relação aí, Deus, né, a Bíblia e o dinheiro. Então eu descobri que lá tem 1.235 versículos falando, né, sobre dinheiro ou finanças, e você vai ter em torno de 800 versículos falando sobre amor. Então, assim, você vê a importância que o dinheiro tem, né? Só que muita gente negligencia isso, né, William? Não começa a prestar atenção e às vezes acaba justamente se tornando o escravo do dinheiro, né? Eu gostaria de falar algumas outras coisas, mas aí já vai entrar num outro tópico. Então, por isso que eu dei essa introdução, que o dono da oficina ele precisa estar bem atento. Ele precisa estar bem atento. Peraí, rapidinho. Por conta do quê? Ele precisa entender qual que é o relacionamento dele com o dinheiro. Opa. Você já vai fechar aqui? Beleza, valeu. Então, assim, ele precisa saber qual que é o relacionamento dele com o dinheiro. Porque precisa saber, porque querendo ou não, para, né, ter uma oficina, além de organizada, lucrativa, ele vai precisar entender de como lidar com isso. E aí entra na pergunta, né, que você falou. Porque às vezes eu imagino que por trás disso tem algo que faz com que as pessoas, né, de uma certa forma, lidam com o dinheiro, ou muito bem, ou muito mal. Certo, William? Sim, senhor. Então, basicamente, a gente pode dizer que é a crença que está instaurada nele, certo? Muito bem, né? Tá, provavelmente sim. E tem um outro lado, né, William? Que tem um livro que eu li ele, chama Dinheiro é Emocional. Aí você começa a falar, dinheiro é emocional? Aí quando você começa a se aprofundar, você realmente começa a ver que o dinheiro ele é emocional. Né? Se você começa a ganhar muito dinheiro, como você vai se tornar? Você tem controle emocional para aquilo? Algumas coisas parecem até impressionante, assim, mas você vê, por exemplo, dono de oficina, né, às vezes ele não tem o controle financeiro ali. Isso assim, eu já lidei com alguns donos de oficina que era assim. E às vezes você tinha que pegar no pé dele. Por exemplo, ele estava começando a controlar o financeiro, controlando o caixa,
né? Para quê? Para poder, sim, começar a ter um envolvimento legal com dinheiro e saber administrar o financeiro da oficina dele. Só que aí eu percebi né, não queria lidar muito com os números, principalmente para não ter aquele choque, né, de você não ter um número muito positivo e tinha um outro. Ele era um comprador compulsivo por ferramenta. Então, assim, ele saía comprando lá 3, 4 ferramentas, dava 4, 5 mil, parcelava lá em 10 vezes. Só que aí mal terminava de pagar aquilo, não calculava aí, não fazia uma forma, né, do payback, que aquelas ferramentas dessem um retorno para ele, ele já queria comprar outra. E em uma das sessões que eu fiz com ele, eu falei, meu, você tem um problema sério aí, né, a respeito de comprar ferramenta, né? Aí ele falou assim, eu sou apaixonado por ferramenta. Eu falei, na verdade, você é um doente emocional. Né? Por quê? Porque você tem que entender que, por exemplo, você não está aí para você simplesmente brincar de satisfazer suas vontades e sair comprando tudo que é ferramenta. Isso daí é uma empresa. Você está aí para atender a necessidade do cliente. Eu tenho certeza que você tem ferramentas aí que talvez você nunca usou e você comprou. Aí ele pegou e, putz, é verdade, meu, eu tenho ferramenta aqui que eu comprei por luxo e nunca usei. Então, você vai ter que começar a controlar isso daí. Oficina no vermelho, né? Não tinha uma saúde financeira muito boa, mas tinha ferramenta da pau. E aí, num caso desse, como que a gente faz, William? Né? Você vê que dinheiro, ele é emocional. Você não vê pessoas que gastam de forma compulsiva comprar tênis, comprar relógio, comprar roupa, comprar bolsa, comprar sapato. Então, assim, por isso que o dinheiro é emocional e o dono de oficina tem que ficar bem atento em relação a isso para poder cuidar da parte administrativa da oficina. Boa. Lu, agora trazendo um pouco para a sua experiência na prática, para a gente poder discorrer mais um pouco aqui. Para você, na Tagno, o que você faz hoje? Você paga fornecedor à vista? Eu vou usar o termo posterga, né? Você pega hoje e marca até tal dia que eu pago ele, porque você tem algum convênio com o seu fornecedor, ou você faz diferente? Como que você faz na Tagma hoje? Muito bem, William. Então vamos lá. Como que a Roberta, né, que cuida dessa parte aí, eu apenas vou conferindo junto com ela, que essa parte aí, ela que cuida, mas sempre eu estou acompanhando, porque a gente tem aqui, né, fazendo esse alinhamento. Então é o seguinte, William, só para você ver. Sabe aquela parte lá do tático, estratégico e operacional? Pois bem, então já começa por aí como você controlar o financeiro, né, ou as contas, pagar os fornecedores da sua oficina. Você já vai subir aí para um estratégico. Né? Como que você vai ver? Como que você vai utilizar? Vai fazer estudo? Qual é a maquininha de cartão que você tem? Você tem uma maquininha atrelada a algum banco? Ou você tem aquelas de uma certa forma, eu não sei nem como utilizar, né, o nome daquelas, tipo, aquelas, o que é amarelinha, não, tem um nome lá, moderninha, moderninho, né? Essas empresas, né, querendo ou não, a taxa, né, você não tem uma mensalidade ali, mas a taxa que eles cobram ali, às vezes é um valor. Você comunica para o cliente, passa para o cliente ou não, né? Quanto você perde no meio do caminho relacionado a isso? Por que eu estou falando isso? Porque, querendo ou não, você às vezes pode comprar ali algumas coisas para estoque, óleo, filtros, né? Alguma coisa assim, você tem a possibilidade de você gerar o boleto ali de tipo 30, 60, 90, né? Então, querendo ou não, você vai trabalhar, já vai conseguir fazer um planejamento para você já vender aquilo, para já te dar um retorno e você ter um caixa para você pagar. Você já ter uma inteligência emocional de como você vai agir. Dependendo da peça, né, que você for comprar para você oferecer para o seu cliente, porque uma venda muito boa, ela não é aquela que você vende por um valor alto, é quando você compra muito bem. E às vezes você tem a possibilidade, tem uma peça aqui que assim, eu consigo ela por, vamos supor, R$100.
Mas se você me pagar à vista, né, eu consigo aí mais 20%. Meu, aí você pode, qual o problema de você ligar para o cliente, perguntar como vai ser a forma de pagamento, dependendo como for, você pode trabalhar a estratégia, né? Aqui na Tagma, nós não antecipamos cartões, a Roberta ela tem um controle ali mensal, né? Quando o cliente parcela, essas coisas e tudo mais, para evitar de pesar para o cliente uma taxa muito alta, a gente ficar com uma taxa pelo fato de não querer repassar isso para o cliente. Então, o que nós fazemos aqui na Tagma? A gente costuma ter um controle muito rigoroso, né, do parcelamento ali, então a gente consegue. Tanto que a Roberta, na hora que a gente senta, ela mostra o caixa, mostra ali tudo direitinho, os pontos, e ela já mostra a provisão de pagamentos a receber, né, que nós temos aí ao longo de 5, 6 meses. Porque, né, por esses tempos, tem alguns clientes que a gente acabou optando por parcelar em 6 vezes, né? Então, assim, a gente já tem uma projeção de mais 5 meses. Então, eu sei quanto que vai entrar no mês que vem, quanto que vai entrar daqui 2 meses, daqui 3 meses, baseado em cima do parcelamento. Mas tudo isso muito estudado, muito bem elaborado, né? É a parte da gestão financeira. E o grupo também tem uma inteligência emocional com o financeiro muito grande, né? Tem algum, você ter ali um capital de giro ou você ter um caixa para algumas oportunidades faz parte, né, desse trabalhar, dessa gestão financeira. Por exemplo, recentemente, né, teve uma situação aí da Motul, do qual, né, uma distribuidora que nós compramos, eles vão mudar a marca, eles não vão mais trabalhar com a Motul, vão trabalhar com a Fux, né, Pentocin e Fux, e aí o que aconteceu? Eles fizeram uma promoção. E ali a gente entrou numa negociação com eles e a gente conseguiu um valor muito bom, né, de óleo e fluido de transmissão para carro, desses Hondas mais novos. Então ali a gente conseguiu, querendo ou não, né, por conta de um caixa que tem, a gente comprar esse material, né, de uma certa forma, com prazo que eles não costumavam fazer. E assim, a gente vai conseguir fazer girar dinheiro. Automaticamente a gente vai conseguir um caixa muito bom, porque a margem está muito boa. A gente vai conseguir um caixa muito bom e a gente vai poder pagar tranquilamente esses boletos do qual foi gerado. Então, assim, eu não precisei descapitalizar a Tagma, né, para comprar um produto. Só que eu tenho ali, querendo ou não, eu sei a quantidade de carros em média, que entra por mês de, acho que é CVTF, que é o fluido da transmissão desses Hondas mais novos. Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia de quantos carros entram mais ou menos no mês, que já vai dar mais ou menos o valor, né, juntando com o óleo, o valor de uma parcela e ainda tem uma margem de lucratividade. Né, e não descapitalizei. Se eles me fizessem à vista um valor muito melhor, aí sim eu descapitalizava. Por quê? Porque aí a margem, né, diminui, a porcentagem de lucro ainda continua muito boa, e aí, querendo ou não, valeria a pena descapitalizar. Então, você tem que ver todo um contexto geral de como que é a estratégia que você utiliza, né? Querendo ou não, sem você perceber, se você, dono de oficina, não cuida do financeiro da sua oficina, saiba que mesmo sem você saber, você tem uma estratégia, né, William? Aquela estratégia do tipo assim, por exemplo, é uma das perguntas que eu sempre faço quando donos de oficina entram em contato comigo para saber sobre a mecânica da mente, né? Aí eu falo assim, me fala um negócio, como você paga as contas da sua oficina? Aí qualquer estratégia dele, vai entrando dinheiro, tem o boleto, eu pago. Aí eu falei, como assim? Tipo assim, e se for uma semana que só entrar ali um pepino, ou entrar, ó, o Carlão aí, já entrou o Fabiano aí. Se é aquela semana que entra vários, tipo assim, entre aspas, né, ali os probleminhas, ali os diagnósticos, às vezes o carro ficou um tempinho a mais, 2, 3, 4, 5 dias. Aí, ó, rapaz, eu tô definindo aí, eu já tô inscrito lá, ganhei até um convite, eu tô vendo só a estratégia para ir para lá, hein, Carlos? Aí voltando, né, William? Então, assim, por exemplo, aí eu pergunto para ele, e aí ele fala,
Nesse caso aí, quando é essa semana aí, bate o desespero, né? Porque aí geralmente às vezes não tem o dinheiro para pagar, aí vence boleto, né? Vence pagamento, atrasa salário de colaborador. Então entra na loucura. Agora, se fizer, né, o controle financeiro aí tudo certinho, aí o que vai acontecer? Aí vai conseguir fazer a questão dessa provisão, certo, William? Sim. Edu, por que você falou, né? Você tem que ter essa provisão, você poder enxergar isso quando você vai receber e tal. Mas por que então, para o dono de oficina, é tão. Às vezes você fala, ah, beleza, vou ter isso planejado, vou saber mais ou menos. Mas como você até comentou um pouquinho, eu quero que você vá mais a fundo. Como que isso influencia mais diretamente no lucro da oficina? Porque você falou, beleza, eu consigo ver se eu pagar à vista, se eu vou ter um desconto, mas isso se aplica só num fornecedor ou pode ser também, trazendo agora um pouquinho mais, até na vida pessoal dele, sabendo quando você vai ter uma margem maior, como que isso vai influenciar no financeiro da oficina para influenciar na vida deles? Muito bem, William. Aí o primeiro tópico sempre falo, né? É programa Mecânica da Mente, que lá você vai falar sobre vendas, né? Então, assim, até acho que esses dias eu vi um trechinho de um podcast de um rapaz e ele, né, falando ali da parte técnica, contando de um veículo que ficou ali dentro da oficina, que foi um defeito muito cabeludo, né, e que na hora dele cobrar, ele cobrou, mas o cliente não gostou muito. Aí já o rapaz estava entrevistando ele já entende de vendas. Ele falou, então você acha que não faltou um pouco você entender um pouquinho mais para vender o seu serviço, para fazer com que o cliente entenda? Então, assim, você vê o William, né? Para você poder entender acerca do seu lucro, você tem que saber se foi uma venda boa ou não, né? Se você está cobrando certo ou não. Então, assim, para você se aprofundar, é justamente isso. Por exemplo, a gente já chegou ao ponto de ter uma situação dessa. A gente ficou 2 dias praticamente direto aí. Chegava na Tagma, parava na hora do almoço, saia no fim do dia. 2 dias em cima de uma Land Rover para descobrir, né, um curto-circuito. E ali foi descoberto. Então foi calculado ali praticamente ali 7 horas de cada dia, multiplicado na época, acho que eu cobrei, isso já tem um tempinho já, eu cobrei R$ 200 a hora. Então, assim, deu um valor que na hora que o cliente foi pagar, aí, tipo, ele falou assim, nossa, meu, mas tudo isso, porque aí a gente joga real, né? Eu expliquei para ele, eu falei assim, ó, o problema lá era um curto-circuito, tirei foto, fiz vídeo da onde era esse curto-circuito, a gente solucionou e eu falei para ele, só que eu falei assim, ó, você tem que entender também que, assim, esse curto poderia te dar um problema no módulo, e aí ficaria muito mais caro. Outra, né, eu estou deixando bem claro para você, né, que houve a quantidade, né, eu fui informando para você, teve uma quantidade de horas em cima do veículo para poder descobrir isso. Então, assim, eu teria inúmeras possibilidades de chegar para você e inventar alguma coisa, mas não, estou te trazendo a realidade. E a realidade do tempo que realmente ficou em cima do veículo é o real. E ali ele começou a pensar bem, não, realmente, isso aí tá certo. Então, foi o tempo de horas em cima, né? Isso daí, por exemplo, se você tem uma crença muito forte, você fala assim, nossa, eu vou cobrar tantas horas do cliente, você trabalhou em cima. E olha que o técnico que ficou lá, tinha hora que ele catava a toalha assim, queria jogar, eu pegava a toalha e falava, não vai jogar a toalha não. Você tem capacidade, vai ficar aí. Então, de vez em quando, eu auxiliava ele. Então, você vê, William, a crença, né? O dono de oficina ter essa crença sobre dinheiro, na hora dele fazer, né, uma estimativa de reparo e um orçamento, ele vai ver também. Então, assim, aí é nessas horas. Por exemplo, quando você vai montar uma estimativa de um produto que você conseguiu uma margem muito boa à vista, né, não é obrigatório você chegar também e você baixar o preço do seu produto porque você conseguiu. Não, você vai cobrar o valor normal. E ali, na hora que chega no final, William, que você montou a estimativa, se você monta num sistema de gerenciamento ali, você consegue já calcular certinho ali
né, o custo dessa OS. Né? A Roberta ela já me passou uma porcentagem do quanto tem que ser um orçamento muito bom, lucrativo, baseado em cima disso. Então, assim, quando você tem todo esse tempo ali, né, para você investir, fazer uma boa estimativa, fazer, né, montar aquele orçamento, aí é onde você vai entender quando você vai ter um lucro. Muitos donos de oficina não têm a mínima ideia de que um carro, por exemplo, um carro porte pequeno, né, um Celtinha, ele entrar só para fazer a substituição de um kit de embreagem, né? A maioria do caso deles, eles nem sabem que eles estão pagando para trabalhar pelo preço que eles têm cobrado, né? Por exemplo, você vai cobrar aí de um Celta, vamos imaginar aí 3 horas de uma troca, um cara bem habilidoso, 3 horas ele troca facinho aí uma embreagem aí, acho que até menos, mas vamos calcular que eu acho que mais ou menos ali não tem pago, mais ou menos essa quantidade de horas. Você vai cobrar aí numa média de 200, 220, quanto vai dar? R$ 680, R$ 660, né, de mão de obra, e mais a peça, mais a porcentagem. Então, assim, uma troca de embreagem de um Celta passar de R$ 1.000, tem muita gente que chega e fala para mim, você tá louco, se eu cobrar isso do meu cliente, ele não vai fazer. Aí eu falo, se você soubesse vender o seu serviço, explicar os benefícios e mostrar como é que você executa o seu serviço, né, o cliente vai pagar sim. Né? Ele vai entender que talvez ele levar naquele que cobra R$ 200 para trocar uma embreagem, ou até menos, ele não vai chegar nem próximo, né, do que você vai fazer. Limpar a caixa seca, né, lubrificar ali, tirar o garfo, desmontar, ver se ele não está desgastado, tudo certinho, né, tirar o cabo de embreagem, testar, ver se ele não está duro ou não. Né? Então tem todo esse procedimento aí que, de uma certa forma, faz com que o cliente não enxergue, às vezes até o próprio dono da oficina não enxergue que o tanto de tempo que ele vai ficar executando ali, se ele estivesse fazendo outro serviço, né, poderia estar ganhando ou lucrando muito mais. Mas a gente tem que, William, atender o nosso cliente, porque às vezes é um cliente fidelizado, o cliente quer fazer um serviço com você. Há possibilidade de negociação? Também. Mas aí tem que ver o que é interessante para quem, William? Pro dono. Tem que ser interessante para ambos, né? Tem que ver se vai ser bom para a empresa e tem que ver se vai ser bom para o cliente também. Né? O dono. E para a gente mostrar então como, você falou que na Tagma você tem essa inteligência para poder pagar o fornecedor. Vai ter fornecedor que você vai pagar à vista, vai ter fornecedor que você faz em 30, 45, 60. Isso é tudo baseado na organização financeira da Tagma. Legal. Qual que é o momento, ou se existe alguma hora, que o dono da oficina precisa reavaliar como que ele está pagando esses fornecedores? Se existe, qual que é essa hora para ele poder começar a praticar e poder se reorganizar nisso? William, desculpa, eu vacilei aqui. Eu estava dando uma olhada ali no comentário do meu xará ali, e ali eu tive um choque aqui. Ele comentou quanto cobra para trocar uma correia dentada. Ele faz de novo a pergunta, desculpa. A pergunta é, você falou que vocês têm a organização e então você tem um fornecedor que você paga à vista, tem fornecedor que você paga com 30, 45, 60 dias. Legal. Mas tudo isso porque vocês têm organização. O dono de oficina que está acompanhando a gente hoje, qual que é a hora, se existe uma hora, que ele precisa parar para reavaliar isso e descobrir se ele precisa pagar um fornecedor à vista, se ele precisa pagar o fornecedor, se ele pode pagar um fornecedor com 30, 45 ou 60. Existe isso? Ou é no dia a dia, assim? William, o primeiro ponto é saber do controle financeiro, né? Você ter uma planilha, você ter ali um sistema de gerenciamento da oficina e outra, né? Você ter um acesso rápido a extrato bancário para você fazer um controle do caixa da oficina. Né? Então, tudo isso, por exemplo, se você consegue uma peça com preço bom, com uma margem, né, interessante, com prazo legal, pô, seu caixa está baixo, é aí onde você vai pensar, vou pagar à vista, né, de uma certa forma, né, a porcentagem que me deram é boa, não é?
Então, é justamente nessa hora, quando você tem esse controle, quando você tem essa visão, né, você começa a enxergar esses números, é onde você vai ficar, não digo mais fácil, mas acho que vai ficar mais claro para a tomada de decisão na hora de você fazer. Eu acho que o X da questão é justamente esse. É você ter as cartas claras para você tomar, para a tomada de decisão mais correta, né? A gente vive, né, dono de oficina, é o dia inteiro de cabo a rabo tomando decisão. Então, aí olha só que interessante, William. É justamente nessa hora que precisa de uma atenção maior do dono de oficina para a tomada de decisão, para ele ter uma margem de lucratividade boa, fazer uma venda legal, né, e conseguir arcar com os compromissos, é a hora que ele faz, né, um orçamento ali no chute. Por quê? Porque ele está mais preocupado em querer correr para achar aquele defeito do carro. Então, na mente dele, o mais importante está no carro. E aí ele negligencia o tempo necessário, né, para olhar um orçamento e fazer a tomada de decisão correta. Então, por exemplo, né, tem orçamento aqui que às vezes eu olho 3, 4 vezes, confere aí o custo, faz isso, não esquecemos de nada, isso, aquilo. Então, assim, você só vai fazer isso quando você realmente tem uma noção da importância que é o financeiro dentro da sua oficina. Não é à toa e não é de se assustar, para você já não é mais novidade, né? Quando você vê ali, né, pessoas querendo entrar na mecânica da mente, mas assim, ele fala, meu cartão eu já não tenho mais limite, e eu não tenho dinheiro, né, não sei o que, e isso e aquilo. Aí você já começa a ver por quê. Porque eles não consideram como um tópico importante analisar, parar, elaborar muito bem feito ali um orçamento para poder não passar por esse sufoco. Se você me deixa, Edu, eu queria só complementar com uma coisa que eu acho que o meu intuito hoje vai ser dar uma cutucada bem no ponto mais assim, ó, do racional deles. Na minha visão, como dono de empresa e investidor. Vou trazer uma matemática fácil aqui. Se você pega um fornecedor, que você compra o produto dele, vamos trazer um número simples, vai, igual você falou, eu compro uma peça por R$100. Você vai lá, tem os R$100 no caixa, paga 100. Só que ele fala assim, se você pagar à vista, você pode pagar 90, te dou 10%. Legal, você tá ganhando aí. Só que olha só um outro lado que eu vou cutucar um pouco. Imagina que só que ele fala assim para você, se você pagar daqui 45 dias, essa peça fica 105. Te dou 5% de juros aí. Pô, né? Pago agora com preço normal, com 10%, ou posso pagar com 5% daqui 45 dias. Só que para e pensa, se você tem esse dinheiro na sua mão, R$100, e você deixa esse dinheiro, às vezes, aplicado num negócio muito simples, que chama Tesouro Direto. Depois de 30 dias, ele renegociou, fugiu a palavra. Ele rendeu, essa palavra, desculpa. Ele te rendeu 120. O que foi mais vantajoso? Você perder seus R$100 que você tinha ali, pagar 90 na hora, ou ter esperado um pouquinho mais, pagado o cara lá com um pouquinho de juros para 105, e no final você ainda saiu com 15 de lucro. São formas de você... Eu só trouxe um negócio aqui que vai bem além aqui agora, eu sei que muita gente... É uma explicação muito rasa, mas olha como às vezes é importante você ter o quê? A organização financeira para saber se vale a pena pagar à vista agora, mesmo com desconto, ou você guarda o dinheiro quando você aplica, rende, dependendo, e outras coisas. É só essa cutucada que eu queria dar. William, quanto você acha que seria uma venda boa? Essa peça de R$100 que você comprou, por quanto você imagina que teria que ser vendida para ter uma margem boa? Depende, né, Edu? Depende se é carro premium, se é carro não premium, ponto. Não depende. Vai, tá bom. O mundo real eu sei que vai depender, mas vai, no nosso exemplo aqui, no mínimo, você tem que ter aí uns 50%.
para você poder ter a margem de manobra ali para o seu cliente vir reclamar de alguma coisa, você poder negociar. No mínimo, 60%. Essa peça ela tem que sair para, no mínimo, aí, R$200, né? O preço dela, R$180 a R$200 para enquadrar dentro de todos os custos fixos e variáveis, né? Dentro dessa margem vai ter que ser em torno disso. Aí é onde você vai trabalhar também, né, aquela parte do para pagar daqui 45 dias, 105 à vista, tanto. Mas aí você precisa entender também como vai ser a forma que o cliente vai pagar. E se o cliente quiser pagar mão de obra e serviço em 3 vezes no cartão de crédito? Então você vê a importância de você analisar, nossa, mas que negócio doido, não nasci para isso. Pois bem, não nasceu para isso, ou você contrata alguém, tá? Para cuidar da parte financeira da sua oficina, ou você, né, vai lá e coloca aquele short de banho, né, vai lá, dá aquela pulada no trampolim com a piscina seca, porque a tendência é mais ou menos essa. Então a gente vem instruindo aí os alunos da mecânica da mente para ter uma consciência disso, né? Ah, mas aí se eu vender por X o cliente não vai. Aí é o que eu falo. Aula de vendas, não é à toa que a gente tem os módulos da aula de vendas para ensinar você a vender o seu serviço, para fazer com que o cliente compreenda, né? Tem tudo ali, querendo ou não, você, dono de oficina, você é envolvido em alguma estratégia de venda para que você possa estar comprando. Por exemplo, se você comprar algumas autopeças, né, diretamente, se for autopeça grande, você está fazendo parte de uma estratégia de alguém, porque eles vão ter a meta de faturamento deles. E para bater essa meta, sabe por que aqueles, né, às vezes aqueles caras de concessionária, de autopeça, de distribuidora, às vezes liga para você no final do mês, pega uma caixinha de não sei o quê, faz não sei o quê. Por quê? Porque ele tem meta para bater. E se ele não bater a meta, então às vezes parece que o cara é um amigão, né? Tá fazendo um baita de um negócio legal para você. Não. Simplesmente ele está enquadrando você no interesse da empresa e do vendedor. Aí você fala, mas aí no caso eu tenho que me tornar interesseiro? Não, você tem que fazer o que precisa ser feito para que a sua oficina tenha uma margem de lucratividade, né, saudável, interessante e que você preste um serviço com excelência para o seu cliente. Porque falar que dá para prestar serviço com excelência no vermelho, William, é meio difícil, né? Você vai ter que ter, né? Outra coisa, né? Quando você acha que você querendo comprar aquele monte de equipamento, um monte de coisa para a oficina, mas você não sabe nem como que é o retorno daquilo, você está investindo muito dinheiro. O William falou um negócio que eu acho que dono de oficina precisaria começar a pensar um pouquinho. Não fica só investindo com ferramenta que você não usa. Quanto tempo você usa determinada ferramenta? Às vezes, se você fizer um investimento num determinado valor, você precisa ter uma segunda renda. Não fica só com a renda da oficina. Começa a ter uma renda à parte aí também, que a pandemia nos ensinou acerca disso, certo, William? E eu preciso tomar um café com o povo lá, mas já é 8 horas. Isso pra falar. E para terminar, qual que é a frase do podcast? Dinheiro é emocional. Então, você, dono de oficina, você precisa saber como é o seu relacionamento com o dinheiro, né? Você acha que, assim, dinheiro é a raiz de todos os males, como diz a Bíblia, né? Aí, para quem conhece, já viu que eu falei alguma coisa que está faltando, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É a ganância, mas você entender sobre dinheiro e tratar ele da maneira correta não é pecado, pelo contrário, é abençoador. Porque Deus é um Deus de prosperidade, não é um Deus de escassez e nem é Deus de miséria. É isso aí, porque afinal é o dinheiro que vai pagar a sua ferramenta na hora certa, é o dinheiro que vai pagar a escola dos seus filhos, que você pode escolher a escola que ele vai querer, é o dinheiro que vai pagar todos os funcionários em dia, vai ajudar não só a sua família, como a família de vários colaboradores. No outro podcast a gente falou, dinheiro é oxigênio dentro da oficina, né? Exatamente. Du, quero agradecer com essa fonte de oxigênio que você me deu aqui agora. Direcionamento para a fonte de oxigênio. É isso, obrigado.
Gente, quero agradecer a participação de todo mundo. E se você quer saber sobre algum tema que você acha que vai te ajudar a organizar sua oficina e a lucrar mais, manda para a gente nos comentários que a gente vai organizando os temas aqui para vocês e por vocês também, tá bom? É isso daí. Fechou. Ótimo dia. Deus abençoe a todos. Que seja um dia maravilhoso para vocês. Deus E até abençoe. quinta. Até quinta. Valeu. Abraço.